Há cerca de 1000 anos, começou a inevitável guerra contra os demônios mais fortes. Um dia, durante a guerra, monstros subitamente cruzaram a fronteira e atacaram a humanidade. Para sobreviver, os humanos não tiveram escolha a não ser iniciar essa batalha sangrenta. Essa guerra não tinha fim. A terra inteira estava inundada de escarlate. Sob o ataque dos monstros mais fortes, os humanos sobreviventes não tiveram escolha a não ser recuar. De repente, apareceu um mago, que chegou ao campo de batalha montado em um dragão negro e começou a destruir os monstros. Assustados com esse imenso poder, os monstros imediatamente começaram a recuar e logo fugiram. As pessoas não podiam acreditar nessa alegria e imediatamente começaram a elogiar seu herói. No entanto, tendo sido mortalmente ferido durante a batalha, o herói logo morreu. Aquele que foi escolhido, aquele que foi levado pelo poder, aquele que não sucumbiu às tentações, eles estão esperando por seu herói. A transmissão ao vivo do local relatou apenas uma coisa: o evento principal do dia, essa 17ª batalha pelo título mundial. O locutor do ringue estava informando ao público que a luta estava prestes a começar e que era hora de se acomodar. O canto azul do ringue foi ocupado por um Patrick implacável e implacável. Ao ouvir seu nome, as pessoas imediatamente começaram a fazer comentários negativos em sua direção. Agora é a vez do canto vermelho. Ele tem 37 de 37 lutas vencidas. Este é um campeão mundial com um recorde de 100% de nocautes. Esse cara não tem igual. Seu nome é Quinjinho. A julgar pela última luta, Patrick percebeu que seu oponente não usou as pernas na última luta. Ele supõe que seu oponente esteja lesionado. Quinjinho já está na casa dos 40 anos. Se sua lesão na perna for verdadeira, um novo campeão provavelmente nascerá diante de seus olhos. Após o som do gongo, os dois oponentes começaram a se aproximar lenta mas seguramente. Ao se aproximar de seu oponente, Patrick percebeu que ele inspirava um medo incrível, o que é esperado de um campeão. Um pensamento passou por sua mente: e se ele agarrasse imediatamente a perna de Quinjinho? Patrick começou a atacar de repente. Como ele se atreve a enfrentá-lo com uma perna dolorida? É um desrespeito total. Patrick estava determinado a garantir que seu oponente não pudesse usá-la novamente. Assim que tocou o oponente, Quinjinho nocauteou com um único soco. O locutor do ringue relata que, depois de um soco rápido como um raio, Patrick não consegue se levantar e o primeiro round termina em nocaute. Olhando para seu oponente deitado no ringue, Quinjinho fez a seguinte pergunta: Patrick agora entende por que ele não usa as pernas? Ao ver Quinjinho saindo, o técnico perguntou para onde ele tinha ido, pois ele ainda não havia respondido às perguntas dos repórteres. O cara disse que o técnico pode respondê-las ele mesmo. Peça a ele que o avise quando for a próxima luta. O técnico respondeu que, então, pelo menos o deixasse ir de carro, porque o tempo lá fora estava horrível. Quinjinho disse que não havia problema, pois agora há trânsito nas estradas e ele preferia correr. O cocheiro saltou para a rua e gritou que eram pelo menos 30 quilômetros até sua casa. Imediatamente, o treinador foi atacado por jornalistas com perguntas. Eles pediram que ele falasse um pouco sobre a luta de hoje. Perguntou quando eles dariam uma entrevista coletiva e se eles planejaram propositalmente a mudança com a lesão na perna. Em todos os noticiários, só se falava de uma coisa: Quinjinho está tendo um início arrasador. Ele sente pena de si mesmo porque, pelo resto de sua carreira, não encontrará um oponente com quem esteja interessado em lutar. Ao chegar em sua casa, Quinjinho imediatamente tomou um banho, pois o tempo estava realmente fora de época. Ao sentar-se em seu computador, o homem imediatamente abriu um videogame chamado The Last Saviour. É tão complicado que até os coreanos pararam de jogar. Mas, nos últimos 10 anos, Quinjinho tem jogado absolutamente todos os dias. Como sua vida se resumia a treinamento, endurecimento e batalhas com os oponentes mais fortes, há muito tempo ele havia se esgotado. Mas somente aqui, neste jogo, ele pode sentir esse espírito competitivo. A batalha no jogo havia começado. Ao ver sua vida no jogo chegando ao fim, o rapaz não conseguia acreditar que perderia daquela maneira. Ele tentou se esquivar com todas as suas forças, mas não foi tão fácil. Guy não entendia por que exatamente na batalha de hoje seu inimigo era tão previsível.
E é hoje, mais do que nunca, que ele tem ataques tão bons no jogo. Ironicamente, ele começou a luta querendo vencer, mas tem medo de vencer. Ele disse que, para o Rei Demônio ganhar força, ele pode fazer isso. As palavras do cara são de apoio, mas suas mãos são perfeitas no ataque. O jogo parabenizou Quinjinho por sua vitória, pois ele conseguiu derrotar o Rei Demônio Izar. É isso mesmo, Quinjinho tornou-se campeão em 2 mundos diferentes no mesmo dia. Ele ficou chateado porque percebeu que não tinha ninguém com quem lutar. Talvez devêssemos enfrentar um urso marrom. De repente, houve um trovão do lado de fora da janela, seguido por um relâmpago. Ele atingiu a janela de Quinjinho. Quando acordou, percebeu que estava tonto e que todo o seu corpo estava queimando. Ele sentiu que estava chovendo, mas não percebeu quando saiu. De repente, alguém colocou uma mão em seu ombro e o chamou de 218. O cara disse que ele estava ligando para ele há muito tempo e perguntou o que ele estava fazendo. Não há tempo para ficar parado agora. Eles estavam prestes a sair de lá. Olhando para cima, ele viu o número 172. Todos correram em direção ao enorme portão. O garoto gritou que tinha de fazer as malas se não quisesse ficar ali pelo resto da vida. Hoje é sua última chance, eles podem sair desse maldito Querion. Quinjinho não conseguia acreditar que esse lugar era o Querion. O cara estava gritando com ele, dizendo que ele não podia ficar parado, que precisava andar mais rápido. Quinjinho não sabia o que dizer a ela. Será que tudo isso foi um pesadelo? Muitos dos prisioneiros tentaram abrir esses mesmos portões enormes. Ele percebeu que não se tratava de um sonho. Então o cara estava realmente dentro do jogo que estava jogando, e também era um prisioneiro? Tudo isso é questionável, mas ele precisa sair de lá primeiro. Ele agarrou a 172ª pelo braço e disse-lhe para parar. O rapaz respondeu que agora não era o momento. O cara disse que não existe isso na Querion, é tudo muito fácil. Ele disse que era porque o General Clark não estava lá no momento. Ele foi embora recentemente, então esta é provavelmente a última chance. Antes que ele pudesse dizer ao rapaz para fazer as malas e fugir, Quinjinho o agarrou e o arrastou na direção oposta. Ele perguntou o que ele estava fazendo? Mas o cara insistiu que, se fosse verdade, Kim entendia um pouco a situação. Seu senso de campeão lhe disse que não há como ir além daquele portão. 172 gritaram para que o canalha o soltasse, os portões haviam se aberto e eles agora estavam livres. Mas assim que todos começaram a sair correndo, algo estranho estava acontecendo do lado de fora do portão. Mas o cara não parava de gritar que tinha que sair. No final das contas, do lado de fora do portão estava o mesmo General Clark e um grupo de seus soldados com espadas nas mãos. Ele chamou os prisioneiros de marginais, em seguida, ordenou que os soldados matassem todos eles. 172 não conseguiram descobrir como o general chegou lá. Kim gritou para ele que aquilo era uma armadilha. Todos aqueles que tentaram escapar não estão mais vivos. Os soldados acabaram com cada um deles. O general Clark ordenou que todos os sobreviventes se formassem. Foi-lhes ordenado que ficassem parados e não se movessem, sendo que a 172ª equipe se manteve firme com o máximo de suas forças. De repente, o cara vomitou bem na frente dos olhos do general Clark. Agarrando-o pelos cabelos, o general Clark gritou que havia ordenado que todos não se movessem. Ele reiterou novamente que quem ousar se mexer será punido. Quinjinho percebeu que não havia clemência nem mesmo para os jovens. Parece que um novo massacre pode começar a qualquer momento. Portanto, ele teria que lutar. Em um instante, o general se colocou diante dele e disse que ele teve sorte ou não teve coragem de escapar. Ele falou sobre como todos os magos são covardes. Ele tinha vergonha de ser o adversário deles. Inclinando-se para perto do rosto dele, o general disse que o cara se arrependeria de não ter morrido hoje e o chamou de Araã. Ao ver seu reflexo na poça, o rapaz se perguntou se ele era Araã. Já faz uma semana que estou vivendo em um campo de trabalho. Há apenas uma atividade diária lá, coletar torres de pedra. Um exercício inútil para levar os prisioneiros ao trabalho de parto. Depois de uma semana nesse corpo, Kim se deu conta de algo.
Em primeiro lugar, esse corpo é muito fraco. O simples fato de levantar uma única pedra faz com que sua respiração fique prejudicada. Ele tem cerca de 15 anos de idade. Em segundo lugar, o uso de magia. O cara tentou fazer isso à noite, quando ninguém estava olhando, mas não funcionou. É estranho que Araa não possa usar magia. Os Araans são a família mais forte de mágicos, então por que ele não consegue usá-la? Ou talvez seja por isso que ele foi jogado lá fora. Isso soa como algo que os Araans fariam. Ele foi tirado de seus pensamentos por um soldado que lhe ordenou que movesse a torre para o outro lado. O sistema informou que, devido à quantidade de informações, a sincronização estava atrasada. Ele não podia esperar. Uma vez lá, ele começou a se exercitar regularmente, mas a única comida lá é esta. Aproximando-se dele, o 172º perguntou: "O rapaz não vai comer pão hoje?" Kim respondeu que não, e depois entregou ao rapaz sua porção de pão. O cara percebeu que todos os outros o estavam evitando, mas esse cara era especial. Os Araans são os magos mais fortes. Há rumores de que seus olhos vermelhos são uma maldição pelo número de pessoas que eles mataram e que qualquer um que olhar para eles morrerá. Eles têm quase a mesma idade. O rapaz não tem nenhuma lembrança de estar nesse corpo, mas eles parecem ser amigos. Entretanto, como alguém tão jovem poderia estar no cânion? Ele disse que precisava ser o mais cuidadoso possível. Por causa dele, a carga de trabalho deles aumentou, o que não agrada muito aos outros. Ele percebeu que isso explicava todos os olhares assassinos que estava recebendo. Ele acrescentou que deveria ser especialmente cauteloso com o líder dos prisioneiros, 589. Ele também é famoso na arena. Quinjinho respondeu que era perigoso para ele andar perto dele naquela época. O rapaz disse que não havia como esconder isso, que eles se conheciam. Ele apenas acrescentou que poderia atrapalhar, então seria melhor ir para outro lugar. O cara não percebeu o que estava fazendo de repente? Virando-se para o lado, o cara lhe disse que o que ele tanto temia estava prestes a acontecer. Era óbvio pelo rosto do 172º que essa era a última coisa em que ele pensaria. 579 se voltaram para Araan, perguntando se ele era a razão pela qual eles haviam acrescentado o trabalho. Antes que Quinjinho pudesse responder que só queria se exercitar, seu punho já havia atingido seu rosto com toda a força. Não havia como pará-lo com aquele golpe. Ele agarrou o oponente pela camisa e bateu com o joelho diretamente em seu rosto. Todos ficaram de boca aberta, pois ninguém esperava que o jovem atacasse a cabeça. Foi só quando o chefe perguntou o que ele estava fazendo que o rapaz percebeu que não sentia absolutamente nada. O corpo de Quinjinho estava tão fraco que ele não conseguiu causar o menor dano à cabeça. Naquele momento, o 589 o agarrou pelo terno, levantou-o do chão e o jogou contra a parede com toda a força. O chefe perguntou para onde o filho da puta estava indo, pois ele ainda não havia terminado com ele. Foi nesse momento que o sistema alertou o Quinjinho de que o progresso da sincronização estava completo. Ele sentiu seu corpo se encher de energia. O garoto era imparável. Olhando e sorrindo para o adversário bem na cara, Quinjinho gritou para que ele se aproximasse. 589 riram e disseram que ele foi até expulso de sua família. Quem ele pensa que é agora? Quinjinho gritou para que a cabeça parasse de balançar a língua e se aproximou dele. Espalhando-se, o homem gritou que estava prestes a realizar seu desejo. Os ratos precisam saber qual é o seu lugar, e o cara aparentemente não sabe. O capítulo corrigirá isso agora. Mas ninguém esperava que um garoto tão pequeno pudesse lidar com a cabeça com tanta facilidade, com apenas alguns golpes. O enorme corpo do 589 estava no chão. Quinjinho disse que nem mesmo planejava usar as pernas, mas foi o que aconteceu. Nesse momento, os outros prisioneiros perceberam que a cabeça deles estava imóvel no chão e decidiram atacar o cara eles mesmos. Eles decidiram tornar a morte do homem agonizante, mas de repente o medo apareceu em seus rostos e eles pararam abruptamente. Quinjinho disse que, se eles se mudarem, terão que alimentar o chefe de estado com comida de colher pelo resto de sua vida. Ele gritou que era melhor pedir que levassem o diretor até lá, mas nenhum dos homens se mexeu. Quinjinho disse que, se eles acharem que ele está brincando,
Talvez ele deva arrancar a cabeça do seu braço? Alguém se dirigiu à saída e gritou que não o poupariam da próxima vez, logo pegaram a cabeça e saíram. Enquanto estava em seu quarto, o amigo começou a se perguntar onde ele havia aprendido isso. Será que ele sempre foi tão alto? O cara achava que eles tinham quase a mesma altura. Ele respondeu que era por causa do fato de carregar pedras, e foi aconselhado a fazer o mesmo. O cara perguntou o que as pedras têm a ver com altura? A sincronização levou seus sinais vitais da realidade para lá. Só que ele tem o corpo de um bebê lá dentro. No entanto, ele conseguiu ver as estatísticas reais de seu personagem do jogo. Por um momento, ele pensou que fosse um erro, pois sua magia estava em 0. Mas ele era um mago de Araan. Como isso poderia ser possível? Por que ele seria possuído por um otário como aquele? Observando do lado de fora, ela não entendia o que ele estava fazendo? Quinjinho não conseguia acreditar que personagens tão horríveis existissem. Provavelmente foi por isso que ele foi expulso da família. Primeiro, ele precisa se acalmar e verificar tudo com calma. É bom que o restante das especificações seja de 100 cada. Não me importa se ele tem penalidades, em um corpo como esse ele não poderia usar tudo ao máximo. As penalidades podem ser resolvidas com o endurecimento. Mas a comida ainda seria escassa, e também é a primeira vez que ele vê esses recursos, e todos eles são de alto nível. Ele só conhece 2 deles, pois ele mesmo os adquiriu quando estava jogando. Se a magia não estivesse em 0, o cara teria pensado que era um personagem trapaceiro. O restante pode ser aprendido gradualmente. Ele também tentará fazer algo com a magia. O guarda gritou que os números que ele estava prestes a chamar deveriam sair. O cara disse que eles estavam aqui de novo. Quinjinho não entendia quem eram essas pessoas, por que exatamente estavam sendo solicitadas a sair e ordenadas a ir a algum lugar. Ela disse que eram detentos do corredor da morte. Eles devem ter sido convocados para uma última refeição. É quando você tem permissão para comer o que quiser antes de morrer. O cara estava claramente interessado no que dizia. De repente, ele decidiu perguntar qual era o nome dela, e a garota ficou obviamente surpresa. Ele respondeu que eles só se chamavam pelo número. Mas ele disse que era Ryo. Como ele era um homem pobre, não tinha sobrenome. Então ele perguntou qual era o seu nome. O cara respondeu que seu nome era Zedaraan. E então perguntou, Ryo quer sair de lá, certo? Se é isso que ele está dizendo, ele definitivamente não vai ficar lá por muito tempo. O cara tem um motivo para sair de lá. Zed perguntou se ele havia pensado em como escapar. O garoto respondeu que só havia um caminho, pelo portão, mas o general sempre tinha as chaves. Sem pensar muito, o cara lhe perguntou o que o derrubaria. Ryo respondeu que não havia nada de errado com sua cabeça, pois o general era um cavaleiro do 5º círculo. General Clark, um cavaleiro clássico cheio de ódio por magos. Nesse mundo, cavaleiros e magos se odeiam. Um cavaleiro aposentado do 5º círculo, será que ele pode vencê-lo? Mas deve haver outra maneira, afinal, você pode simplesmente roubar as chaves. O rapaz lhe perguntou se ele não sabia disso. As crianças de lá enfiam as mãos nos bolsos das outras pessoas com mais frequência do que dizem olá. Mas sempre há um monte de olhos em volta do general, então não há muitas oportunidades. Com um sorriso no rosto, Zed pensou que ele parecia estar lentamente começando a descobrir como sair dali. Os guardas gritaram para que o dia de trabalho começasse. O general havia decidido aumentar a carga de trabalho novamente. Portanto, agora eles não estão andando, mas correndo. Todos ficaram imediatamente indignados. O guarda perguntou, eles agora estão desobedecendo às ordens do general? Assim que um dos prisioneiros disse que era muito difícil, algo pontiagudo perfurou seu pescoço. O guarda respondeu que estava apenas transmitindo as palavras do general. Se houver alguma reclamação, eles sabem a quem reclamar. O prisioneiro perguntou se isso era demais, qual era a razão para o que estava acontecendo. O guarda respondeu, eles ainda não sabem de quem se trata? Assim que todos olharam na direção do cara, o guarda imediatamente disse que era melhor ele sair para fumar. Ryo disse a Zed, com preocupação em sua voz, que a atmosfera ali estava claramente esquentando.
O rapaz apenas pediu que ele se afastasse. Ele percebeu que era Clark quem estava provocando o conflito. Mas como ele não podia fazer isso pessoalmente, esperava que os criminosos o matassem. Eles não entendiam como um cavaleiro glorioso poderia ser capaz de tamanha maldade? Os guardiões estão com eles desta vez, e não será tão fácil quanto ontem. Zed não pode morrer. Os prisioneiros começaram a gritar que precisavam matá-lo ou todos morreriam daquele jeito. Zed disse que eles acertaram, e que nada poderia ser feito a respeito. Eles começaram a gritar que o sangue de Arain está nele até o fim, pois acham que ele vai blefar. Zed gritou que não podia ficar parado esperando que eles o matassem, não é mesmo? O cara precisava desabafar. Zed disse para que todos corressem até ele. O cara já imaginou uma coisa dessas no octógono. Como ele seria atacado por uma multidão tão grande, não um a um? Agora ele sentia e percebia isso. Agora, ele quer lutar contra mais adversários e deixá-los atacar mais ativamente. Escondido atrás de uma grande rocha, Ryu não se cansava de ver o que estava vendo agora. Alguém a chamou e, quando ele se virou, viu o prisioneiro. Obviamente, isso não era uma coisa boa. Zed percebeu que era isso, aquela sensação de prazer em evitar um golpe e o prazer de um golpe preciso. Ele finalmente sentiu e sentiu o gosto. Ele queria mais e mais. Alguém o chamou por trás. O prisioneiro se virou e disse a ele para parar de se debater e deixá-lo morrer em paz. É melhor ele salvar seu companheiro, ou não? Tudo o que Ryo conseguiu dizer foi repetir seu nome. Chamando-os de escória, o cara gritou que eles haviam cometido um erro muito grave. O cara disse que eles cometeram um erro grave. Eles são uma escória que só sabe falar. O homem respondeu que ele considere uma honra enfrentá-lo. Ele é um cavaleiro do segundo círculo. O cara é um Arashan sem magia. Tudo o que ele tinha que fazer era morrer, e então ele começou a atacar pelo Zed. 245 nem percebeu a rapidez com que o garoto desapareceu. Quando olhou para trás, viu que seu amigo já havia sido liberado das mãos do chefe. O homem gritou: "O que o cara fez? Ele não pode usar magia, pode?" 218 responderam que não se tratava de magia alguma, e então atacaram em um instante. Nesse momento, o general apareceu diante do 218 e imediatamente exigiu uma explicação. De repente, Ryu começou a gritar que o cara era apenas uma vítima. Ele disse que foi feito refém e que seu amigo tentou matá-lo. Foi em legítima defesa. Olhando ao redor, o general pensou que seus subordinados eram idiotas. Em seguida, perguntou se o garoto tinha mana. Assim que Zed disse não, algo estranho começou a acontecer. De repente, todos ao redor deles tiveram dificuldade para respirar e caíram no chão. O cara percebeu que não estava recebendo dano da energia do general. Mas é impossível resistir a um cavaleiro de quinta categoria. No final das contas, era um recurso que ele nunca tinha visto antes. Poderia ser o recurso de imunidade? No mundo real, seu corpo alcançou o topo. Seria uma pena desperdiçar algo assim com um cavaleiro qualquer. Este jogo sabe alguma coisa. O general Clark não conseguia acreditar no cara que estava ali calmamente. Ele é apenas um tipo de tolo. Ele nem sequer tem mana. Isso provavelmente é mais do que apenas a classificação C. O cara pensou: o que o general vai fazer? Clark ficou parado com a boca aberta, pois não entendia como isso era possível. Naquele momento, os soldados pediram que ele parasse. Zed pensou que finalmente havia terminado. O garoto pensou que iria pegar sua espada e balançá-la. Ao se afastar, o general Clark ordenou que todos voltassem ao trabalho, mas o garoto pediu que ele parasse. Olhando para ele, o general perguntou o que mais ele queria. Zed respondeu que havia algo mais que ele queria dizer. Ele estava cansado de coletar essas torres. E cansado de pensar na próxima vez em que seria atacado. Portanto, é melhor deixá-lo morrer imediatamente. Ryo perguntou a seu amigo o que isso significava. Zed disse sem rodeios ao general que queria ser condenado à morte. Clark perguntou se o cara tinha alguma ideia do que suas palavras significavam. Se fosse um segundo capricho, o general não teria piedade dele agora.
Zed se perguntou se o general estava com medo de que ele se acovardasse. Será que eles escreveriam isso em uma bola de cristal? Clark respondeu que não haveria prova melhor. O general Clark ordenou imediatamente que os guardas trouxessem a bola de cristal, e o mais rápido possível. O garoto percebeu que estava muito feliz. O cara perguntou: dizem que você pode comer o que quiser antes de morrer? Ele quer decidir o cardápio agora. Para sua última refeição, Zed quer vertisaneio de carne bovina. O suficiente para fazer seu estômago explodir. Todos os soldados ficaram de boca aberta. A carne bovina vertisa é a carne de vacas criadas no sul do Império, nos prados livres de Verti, da mais alta qualidade. No jogo, é um dos tipos de alimentos mais preciosos. Com seu sabor, ele proporciona um poder sem peso. Se você comê-lo, poderá vencer a batalha. Um cara tem que comer isso antes de uma luta importante. Não é um preço adequado para pagar por sua vida? E se eles tentarem enganá-lo, o acordo está cancelado. O amigo não conseguia acreditar em suas palavras. Assim que Zed olhou para ele, lembrou-se imediatamente de algo. Apontando o dedo para o colega, o cara disse que também estava indo com ele. O general Clark respondeu que sim. Nem mesmo os soldados esperavam que ele dissesse isso. Já que eles estão tirando a vida do Aranha, que assim seja. Ryo percebeu que ninguém estava levando sua opinião em consideração. Dizem que essa carne é tão cara que leva cerca de uma semana para ser pescada. Durante esse tempo, ele não precisa trabalhar. Eles recebem comida dos guardas, e o cara também pode passar o tempo todo se exercitando. Ryo falou sobre como eles estavam prestes a ser mortos. Por que ele iria querer se exercitar assim? Ele percebeu que o jogo tinha um sistema especial. Quando uma característica ultrapassa 100, os pontos acumulados são transferidos para a próxima. E todas as suas estatísticas, com exceção da magia, já estão no máximo. Portanto, seus pontos estão prestes a ir até a magia. Nesse momento, o soldado lhes diz que é hora de partir. Zed estava feliz por eles terem finalmente chegado. Ryo estava de luto, pois era ali que sua vida terminaria. O garoto disse que era a primeira vez que ele comia algo tão delicioso. Zed respondeu que ele não deveria se esquecer de que tudo aquilo era graças a ele. O sabor era bom, mas ele só estava interessado em suas habilidades. Era como se todos os pontos estivessem sendo somados ao mesmo tempo. Seu primeiro objetivo havia sido alcançado, e agora era hora de agir. Um soldado informou ao general que a hora do jantar havia começado. Ele ordenou que eles se certificassem de que ninguém interferisse. O general Clark não percebeu que tipo de dia era esse? Não havia um pingo de resistência no rosto daquele cara. Como se quisesse dizer, era como se tudo estivesse passando por ele. Um general aposentado, é claro, mas ainda um cavaleiro do quinto círculo. Não havia como seu poder ser resistido por um jovem mago sem mana. Ele deve ter feito algo errado naquela ocasião. Mas desta vez ele fará tudo certo. O general decidiu devolver-lhe a vergonha que ele havia experimentado em múltiplos. Os rapazes comeram tudo. Ryo disse que não havia problema em morrer agora. Zed respondeu que agora não era hora de morrer. Ele está farto e cheio de energia. Parece que um cara poderia bater em um saco de pancadas por 24 horas. Ele mal podia esperar para experimentar esse poder. Assim que a porta se abriu, o general apareceu na cela. O cara disse que estava atrasado porque eles já tinham comido tudo. Chamando de 218, depois de corrigi-lo para Zedaraan, o homem ficou tenso. O garoto se perguntou se o general teria se ofendido por ter sido deixado de fora. O general Clark se considera um homem arrogante que acredita apenas no pedigree. Para começar, ele fará com que seu rosto se contorça em uma careta de miséria. Os Araans são a família de elite dos magos. Até mesmo o mínimo de informação poderia ser útil para ele. Porque ele poderia ser usado para sair daquele buraco. Era um artefato mágico. Ao usá-lo, o general Clark achou que esse cara já era. Assim que o general usou o artefato mágico, Ryo caiu imediatamente no chão. Zed ficou imóvel. O garoto imediatamente gritou para o general se comportar de forma mais apropriada.
Chamando-o de maldito bastardo, Clark tentou atacar Zed novamente, mas foi tudo em vão. Ele lhe disse para agir normalmente. Se ele quiser matá-lo, deve fazê-lo corretamente, não se exibindo. O general não entendia como isso acontecia, pois ele tinha até usado um artefato. Ele não foi afetado pela magia de forma alguma. Mas para um cara como esse, ele teria que estar uma rodada acima do general. Então ele é da sexta? O general não conseguia acreditar. Era mais provável que fosse o sangue dos aranhas. O general Clark precisou chegar ao quinto círculo durante toda a sua vida. E, mesmo assim, ele não consegue fazer com que o mago insignificante se ajoelhe. Em frente ao general Clark, o rapaz perguntou se ele já havia terminado. O general se afastou e disse que a execução seria realizada amanhã de manhã. O garoto poderia ser um araca, mas não poderia ir contra a lei imperial. O general sentou-se em seu escritório e pensou em como ele ainda não entendia tudo, mas talvez fosse uma informação útil para os cavaleiros. Ele decidiu que precisava escrever tudo o que havia acontecido hoje. Ele estava tão cansado que havia usado toda a sua mana e o artefato. Mas o relatório precisava ser concluído. Ao ver que seu amigo estava consciente, Zed perguntou como ele estava se sentindo. O garoto respondeu que se sentia nojento, como se fosse vomitar. Zed respondeu a seu amigo que tinha mãos muito hábeis. Mostrando as chaves na manga, Ryu perguntou como o cara estava se saindo com suas habilidades. Zed percebeu que isso seria perigoso para uma pessoa normal, mas seu amigo era simplesmente um mestre. Ele disse que era porque o general estava concentrado no Zed. E ele realmente não dá a mínima, não é? O amigo disse que ele estava bem. O garoto comentou que ele obviamente não sabia nada sobre seu amigo. Zed respondeu que tudo se resumia a carregar pedras. Ele percebeu que seu amigo estava certo. Suas estatísticas haviam aumentado em 10, um ótimo resultado. Os rumores eram verdadeiros, a carne era saborosa e nutritiva. O cara tem uma sensação muito boa. Ele quer se livrar de todas as multas o mais rápido possível, mas isso não será fácil. Zed disse a seu companheiro que eles deveriam sair hoje à noite, deixá-lo descansar por enquanto e então eles iriam embora. Ryo perguntou se eles iriam embora imediatamente, pois o general poderia perceber que eles estavam desaparecidos. Zed respondeu que tinha certeza de que o general estava dormindo. O cara não entendia como ele sabia de tudo. O problema é que o general estava usando um bracelete. Zed nem mesmo se lembra do nome exato dessa bugiganga. Mas é uma coisa que libera mana instantaneamente e consome toda a energia. Portanto, ele está definitivamente dormindo no momento. O fato de ele ter vindo para o almoço com as chaves tornou seu plano duplamente fácil. Assim que a noite caiu, os meninos decidiram caminhar lentamente. Ryo estava preocupado com a possibilidade de tudo dar certo. Zed respondeu que, se ele estava com medo, deveria ficar. O garoto disse que não, pois ele era sua última esperança. Só que eles não têm a chave da porta, o que vão fazer agora? Zed pediu a seu amigo que se afastasse. Com um chute de seu pé, não sobrou nada das portas. Ryo perguntou surpreso, o amigo dele é realmente um mago? Os guardas correram para ouvir o barulho. Quando viram o homem de número 218 andando livremente, perguntaram o que ele estava fazendo ali. Eles começaram a gritar que se tratava de uma fuga. Peça para alguém se apresentar ao general o mais rápido possível. Os meninos imediatamente se apressaram em correr, pois o tempo era curto. Quase chegando ao portão principal, os meninos notaram que ele estava bloqueado por um grande número de soldados. Um dos soldados gritou que eles deveriam ser detidos a todo custo. Quando ele acelerou e se afastou do amigo, Zed gritou para que ele continuasse correndo. Graças à sua força, o cara massacrou todos os soldados um a um, e eles precisavam fugir o mais rápido possível. Eles tentaram de todas as formas possíveis matar o cara, mas não adiantou. Havia cada vez menos deles. Ryo assistiu a tudo de boca aberta, pois não conseguia acreditar que era seu companheiro. Assim que o general Clark chegou ao portão principal, ele viu que todos os seus soldados estavam deitados no chão e o portão estava aberto. Ele percebeu que o 1828 havia escapado. Então,
ordenou que todos fossem procurá-lo. Era a aldeia do Mota, perto da colônia. Quando os meninos olharam ao redor, perceberam que pareciam ter se perdido. Zed não sabia onde eles estavam. Um amigo lhe disse que estavam em uma pequena vila chamada Mota, com nada além da colônia ao redor. 218 percebeu que era ali que eles chegariam primeiro. Ryo lhe disse que as outras cidades eram distantes, mas que eles poderiam se misturar à multidão. Estendendo as roupas para o amigo, Ryo pediu que ele as vestisse. O garoto perguntou por que ele havia escolhido a mais velha. Ele disse que havia muitas pessoas pobres lá e que elas se misturariam à multidão. Ryo disse que iria buscar o essencial, e Zed esperaria ali e manteria a cabeça baixa. O garoto disse que eles não tinham dinheiro. Sorrindo, Ryo perguntou, quem precisa deles? Zed aparentemente havia se esquecido de quem era seu amigo. Ele era realmente diferente dos outros. O garoto gritou que voltaria logo e que seu amigo não deveria se atrever a ir a lugar algum, pois ele era sua última esperança. 1 hora depois, o amigo voltou. Ele trouxe a coisa mais importante, lentes coloridas. Olhos vermelhos denunciam os arás, por isso é preciso ter cuidado. Lá é a terra dos Barraus, e as lentes azuis são muito populares. A família Barral é muito familiar para ele, seu personagem era Torres Barral, com quem ele foi até o fim. O clã de magos Aran e o clã de cavaleiros Barral. Até mesmo as cores dos olhos dos clãs em guerra são opostas entre si. Zed agradeceu ao amigo por sua preocupação. Ryo lhe disse que, no caminho, havia encontrado um lugar onde eles poderiam descansar. O cara não percebeu como estava ali? Abriu os olhos e se viu no jogo. E agora ele ainda tinha que se esconder no estábulo. Mas por que Ryo segue por toda a parte? Ele chamou Zed de sua última esperança. Ele sabe que sempre estará em perigo porque Clark está atrás dele. E ele ainda não sabe nada sobre o Ryo. Ele é um ladrão de rua. Agora o cara está com ele porque precisa de ajuda, mas será que ele é confiável? Na manhã do dia seguinte, Zed não conseguia enxergar no escuro na noite passada e foi nisso que ele dormiu? Ryo respondeu que um aristocrata de elite como ele deve se sentir desconfortável lá? As pessoas aprendem a viver de acordo com o que podem pagar. Zed disse que isso não funcionaria, que eles precisavam ganhar dinheiro. Os rapazes precisam de algo para viver. Ryo perguntou de que forma? Você não pode ser pego pelos guardas. Talvez lhe ensine a roubar? Zed respondeu que não precisava, que preferia que ele encontrasse um lugar. Quando Ryo perguntou o que era, o amigo disse que era o anel. Batalhas subterrâneas, esse era exatamente o lugar que Zed estava procurando, era apenas uma questão de tempo para ele. Ryo disse ao amigo que achava que eles tinham vindo para o lugar errado. Zed respondeu que não, que era exatamente onde ele queria estar. Os torcedores tentaram gritar o máximo que puderam, pois haviam apostado muito dinheiro nessa luta. Zed esperava que fosse uma briga de rua normal, mas foi ainda mais legal do que isso. Ryo estava assustado, pedindo ao amigo que saísse dali. Ele continuou tentando provar ao amigo que as pessoas lá fora matam umas às outras. Icas é tão forte quanto qualquer prisioneiro queriam. O garoto não acha que ele vai vencê-lo com seu punho, acha? Só que o Zed se foi. Agarrando o braço de Icas, Zed disse, ele não viu que seu oponente já estava inconsciente, deixe-o lutar de acordo com as regras. Ryo não conseguia entender o que seu amigo idiota havia esquecido no ringue ao lado daquele assassino. Virando-se para o árbitro que estava ao seu lado, o cara perguntou, ele foi pago? O vencedor é conhecido, por que não interromper a luta? Pegando sua mão, Icas perguntou quem era o cara, afinal? Se for um aristocrata, ele fica ainda mais irritado. Zed perguntou, você não consegue ver quem ele é? Apenas um vagabundo de rua. As pessoas começaram a se ressentir, porque gostaram muito mais da última luta. Elas não entendiam de onde esse pobre homem tinha vindo. Todos estavam exigindo seu dinheiro de volta. Zed disse que assumiria a responsabilidade, e daí se ele brigasse com o Icas? O homem gritou para que todos esperassem, pois estava prestes a lhes mostrar algo interessante. O Ryo começou a gritar e disse que o lugar deles não era ali.
Icas é mais forte do que todos esses prisioneiros. Suas chances são de apenas 1 em 100, ou até 1000. Será que ele tem ideia de onde está se metendo? Ele não consegue vencer o Icas. É melhor ele escolher outro adversário. Zed pediu ao amigo que não fizesse barulho, mas que fosse apostar tudo nele. Ryo continuou a se ressentir com ele e insistiu que era melhor eles saírem dali. O garoto ofereceu a Ryo um pouco de carne assim que terminaram. Ele respondeu que Zed não deveria nem tentar suborná-lo. O árbitro anunciou que a luta já começou e os competidores podem começar a lutar. Icas disse que esse vagabundo estava louco de pobreza e fome. Como de costume, ele parece ter cerca de 15 anos, mas o que há com o olhar suspeito em seus olhos, e sua respiração está muito calma. Icas também ficou surpreso com a postura dele, pois era definitivamente diferente da dos outros. Ameaçadora, mas calma. Ele se perguntava de onde vinha sua ansiedade de repente. Será que estava com medo de algum vagabundo? Ele é o Icas. Assim que Icas começou a atacar, ele pretendia atingir Zed com força, mas o inexplicável aconteceu no momento. Zed gritou para que ele mantivesse as mãos sobre os ombros. Zed gritou para que ele tirasse as mãos de seus ombros. Icas não conseguia dar um único soco e Zed não lhe deu a menor chance. Ele continuava dizendo que aquele era o soco mais rápido e fácil de acertar. Às vezes, você pode puxar seu centro de gravidade para trás para bater ainda mais forte. Houve perguntas vindas do público. Quem é esse cara, afinal? Ou talvez o Icas esteja sucumbindo a ele. Enquanto isso, Ryo pediu ao deus da guerra, ao deus da fortuna e ao deus do milagre que deixassem seu amigo voltar, pelo menos, vivo. Mas assim que Ryo abriu os olhos, ele não conseguia acreditar que seu amigo estava realmente vencendo. O Icas não percebeu o que estava acontecendo? Algum pobre homem está ganhando? O homem não entendia por que não conseguia se esquivar dos pequenos punhos desse homem. E lá estava ele, o golpe final que levou o enorme Icas a um nocaute. O Zed disse ao árbitro para olhar ali o que ele faria, ou o cara deveria começar a jogar sem regras também. O árbitro imediatamente anunciou que a luta havia terminado e disse que Duelan era o vencedor. Zed percebeu que estava tudo acabado antes mesmo de começar. Ele certamente deveria ter se esforçado menos. O cara perguntou, ela está brincando? Os riscos eram muito maiores, por que ele recebia tão pouco? Ele estava sendo enganado? A mulher respondeu que de jeito nenhum, ela realmente acertou. Zed insistiu que não poderia ser tão pequena. Então ele perguntou, quanto Ryo apostou? Ele disse para apostar tudo. O rapaz respondeu que odiava apostar e que precisava deixar dinheiro para o jantar. Naquele momento, uma jovem apareceu atrás dele. Ela cumprimentou a todos e depois perguntou se os rapazes tinham tempo para conversar. Zed percebeu que era para ela que o juiz estava olhando durante a luta. O garoto perguntou quem mais era ela. Ela disse que parecia ser a primeira vez que eles estavam lá, pois não sabiam seu nome. A moça é a mestra do anel, seu nome é Gerna. Assim que ela tentou fazer uma pergunta a Zed, ele imediatamente começou a passar por ela e a dizer que não estava à venda. O caminho deles foi bloqueado pelos guardas da garota. Zed perguntou, eles realmente querem ir também? Quantos dias eles querem dormir? Eles nem sequer se calaram. Eles são realmente tão dedicados a essa mulher? Ela começou a dizer que o campeão Icas que ele venceu hoje, ela encontrou na cidade grande. Será que o cara sabe o que isso significa? Ela o deixará ir embora hoje, pois acredita que eles se encontrarão novamente de qualquer forma. Da próxima vez, eles conversarão em um ambiente mais agradável. A última coisa que ela conseguiu dizer antes de irem embora foi que gosta de pessoas fortes. Ryo disse a seu amigo que é melhor não brincar com aquela mulher. Ela parece ser apenas uma mestra do anel, mas, na verdade, é a pessoa mais importante da aldeia. Enquanto estiverem lá, eles a encontrarão o tempo todo. Zed respondeu que achava que ela era apenas uma raposa velha que gostava de dinheiro. É isso mesmo, é exatamente assim, ela é uma raposa velha. Zed percebeu que ela estava apenas tentando tirar vantagem dele. Foi o que aconteceu com ele também no mundo da luta. Assim que ele mostrou resultados, centenas de gerentes o procuraram.
Quase todos eles o viam como uma forma de ganhar dinheiro. Eles tentaram enganá-lo, porque ele era apenas um garoto que veio para a cidade em busca de um sonho. Conhecer seu atual gerente foi um golpe de sorte. Foi ele quem o transformou em um campeão. Graças a ele, ele não era mais um perdedor. E se tornou aquele que gradualmente subiu ao topo, até o título de campeão. Raposa velha, ele verá quem é o melhor homem. Os meninos finalmente tiveram sua porção de carne vertiza. Ryu estava prestes a devorar o primeiro pedaço de carne quando, de repente, Zed o impediu. Ele percebeu que era uma falsificação. Tanto a cor quanto o marmoreio são muito diferentes. Ryu não entendia o que era marmorização. Além disso, o cara disse que era um pouco estranho, porque levou uma semana para colocá-la na prisão. Se eles pudessem obtê-la em um vilarejo próximo, não teriam esperado tanto tempo. E eles dizem que é muito valioso. Não é possível que eles a estejam dando para todos os visitantes. Zed acha que é um Veijizansukai, que sempre esteve em uma posição inferior. Ryu respondeu que o que quer que ela fosse, Vertiz ou Veijizan, não fazia diferença para seu estômago. Zed respondeu que é uma pena pagar esse tipo de dinheiro e comer comida falsa. Eles têm o direito de flagrá-los fazendo isso. O homem que eles chamaram perguntou se os rapazes já tinham comido e queriam pagar? Eles estão levando muito tempo para comer uma refeição. Zed disse que era falso. Ele pediu bife Vertizan, não foi? Deixe que lhe tragam o pedido primeiro. O homem perguntou se eles sabiam onde estavam, pois não se tratava de uma lanchonete. Zed disse que isso era o suficiente, que ele deveria ligar para o diretor. Ele decidiu levá-los à diretora, afinal, antes que ela contasse algo a todos no salão. O diretor perguntou se eles eram os escandalizados. Zed respondeu que ele próprio era um deles e que estava vendendo falsificações às pessoas. O homem riu e depois disse ao garoto que ele deveria aprender a ler a atmosfera. Zed respondeu que não sabia qual era a atmosfera, mas era ele quem não conseguia ler a situação. Quem o cara deveria matar primeiro? Todos os guardas que estavam de pé o atacaram dizendo que esse cara claramente merecia uma lição de vida. O rosto satisfeito do diretor rapidamente se transformou em horror. Ele não conseguia acreditar que todos os seus subordinados já estavam caídos no chão. Ryo gritou que era isso que esses idiotas deveriam fazer. Será que o diretor sabe quem é seu amigo? O cara que derrotou o Icas. O homem ouviu uma história de que Icas foi derrotado por um sem-teto. O diretor perguntou o que o cara queria que ele fizesse? Zed respondeu que tudo o que ele queria era uma compensação adequada, tudo dentro do razoável. Ele tem duas condições. A primeira é que eles recebam seu dinheiro de volta. A segunda é que o próprio diretor agora pagará pela carne que eles comerem lá. É claro que isso seria feito ao preço de Vertizan. Depois de pensar um pouco, o diretor perguntou, eles estão completamente irritados? Ryu estava feliz como uma criança e falou sobre como era a primeira vez que ele dormia em uma cama tão macia. Ele disse a Zed que isso era realmente inacreditável, pois seu amigo era de fato um aristocrata. O rapaz respondeu que, se a notícia se espalhasse, o restaurante estaria realmente em apuros. Para aqueles que não têm moeda recíproca, negociar é um inferno. Foi a primeira vez que Ryu viu alguém com o rosto tão vermelho. Depois de agradecer ao amigo, os meninos decidiram ir para a cama. Ao acordar no meio da noite, Ryu chamou seu companheiro algumas vezes em um sussurro. Depois de se certificar de que seu amigo estava dormindo, o garoto fez as malas e foi para outro lugar. Mas, como se viu, Zed não estava dormindo. Alguns dias depois, Ryo sentou-se na cama e disse a Zed que estava com muita fome. Tudo o que ele faz é se exercitar. Os magos odeiam esportes mais do que a morte. Ele está treinando porque não tem mana? Zed disse algo parecido. Observando os resultados, o rapaz percebeu que sua magia ainda não estava aumentando. Não importava quantas vezes ele verificasse, nada estava mudando. Ele já se sentia como se estivesse amaldiçoado. Zed disse ao amigo que o exercício matinal havia terminado e que era hora de ir comer. Ryo perguntou o que havia no cardápio de hoje. Salada de batata ou ensopado de frango? Zed respondeu que não, que hoje eles comeriam carne bovina.
Eles não vão ao restaurante de carnes há 3 dias. A razão é simples, é melhor evitar brigas. E eles haviam comido 10 porções no primeiro dia, pois tinham muito dinheiro. Zed perguntou ao amigo quantas moedas de ouro ainda restavam. Ryo respondeu que não tinham quase nenhuma, pois os preços estavam muito altos. Ele joga esse jogo há 10 anos, portanto, conhece todos os preços. Para gastar 50 moedas em 3 dias, você precisa jogá-las em todas as direções. Ryo parece pensar que, se seu amigo é um aristocrata, ele não sabe nada sobre dinheiro? O que ele está escondendo? Talvez esteja apostando? Ele deveria pelo menos saber o motivo. O proprietário do restaurante, Jiang Fu, foi informado de que eles haviam chegado. Seu orgulho era mais forte do que placas de ferro. E ela está sofrendo por causa de um cara. Ele estava obviamente tramando algo. O assistente os conduziu a uma sala separada, onde a mesa já estava posta. O homem disse que havia muita carne e que eles poderiam se servir à vontade. Ryo não tinha ideia de quanto custava. Ele disse que se os rapazes precisassem de alguma coisa, deveriam ligar para ele. Zed parecia desconfiado de sua ajuda. Não parecia haver nenhum deles que se parecesse com um assassino. Por dentro, é o mesmo que da última vez. O que eles estavam fazendo naquela época? Ryo perguntou. Zed não estava com fome? Ele lhe entregou a salada especial e o deixou comer tudo de uma vez. Tudo o que ele precisa fazer é observar a situação. Com o tempo, talvez ele descubra o que eles estão tramando. Foi nesse momento que Zed se deu conta de tudo. Ele gritou para que Ryo cuspisse a carne de sua boca, pois era uma carne que não podia ser comida. O garoto ficou chateado, pois se houvesse veneno ali, ele morreria agora? Zed respondeu que não, ele não seria prejudicado por uma quantidade tão pequena. Ele suspeitava que eles estivessem tramando algo, mas envenenar a carne? Se ele não tivesse informações específicas, eles simplesmente seriam mortos. Ryo estava falando sobre o fato de não ter gosto nem cheiro. Será que estava mesmo envenenado? O que fazia seu amigo ter tanta certeza? Zed respondeu que ele era um Aracha. A elite sabe quando algo está errado. Mas e agora? Se eles iam ser mortos, não deveriam fugir? Zed pensou, por que eles fugiriam para qualquer lugar? Que paguem, e paguem integralmente. O diretor gritou que, se eles viessem, deveriam se sentar lá e comer carne. Por que o estão chamando lá? Zed respondeu que eles só queriam esclarecer o mal-entendido e perguntar algo. O diretor achou que eles tinham comido uma boa refeição. Esse tanto de veneno de sapo está prestes a ter repercussões. O diretor disse que não houve nenhum mal-entendido, eles são bandidos que o estão chantageando por dinheiro. Zed respondeu que o diretor não os entendia de jeito nenhum. Deixe que ele se sente e converse com um pedaço de carne. Segurando um pedaço para ele, Ryo disse, deixe-o comer esse maravilhoso pedaço de carne. O diretor Jean perguntou por que o garoto estava dando a ele. Zed disse que era para manter a conversa. Ele disse que não tinha nada para falar com eles. Zed respondeu que era estranho. Então ele ainda quer lhes dar o dinheiro? Ou há alguma razão para ele não querer comê-lo? O rapaz decidiu perguntar diretamente ao diretor se a carne estava envenenada. O diretor começou a negar e disse que isso era uma bobagem. Zed lhe fez uma pergunta. O diretor ficou surpreso por eles terem descoberto. Depois disso, ele deu um soco na mesa, que se virou bem na frente do diretor. Jun perguntou, o que ele está fazendo? Em seguida, ele viu toda a carne envenenada no chão. Será que esses caras adivinharam o veneno? Zed começou a dizer que eles sentiram pena dele e não foram até lá, e ele acabou se revelando um grande canalha. Como ele se atreveu a envenenar a carne? Ele tentou não demonstrar isso. Não havia como eles perceberem. O diretor começou a gritar que não havia veneno, que eles nem sequer tinham provas. Zed perguntou, provas? Então ele disse que havia e mostrou ao diretor seus olhos vermelhos. Jun percebeu que esse cara era um Aran. Zed disse que se ele ousasse enganar um Aran, o preço seria sua vida. Se ele desaparecer sozinho, ninguém perceberá o desaparecimento.
Ajoelhando-se, o diretor começou a se desculpar e a dizer que não o reconhecia. Que ele o perdoasse apenas uma vez. O homem não entendia como um Arakan do Oeste tinha ido parar no Esporão Sul. E por que ele não havia se apresentado logo de cara? E também vestido com trapos? Já implorou por misericórdia, dizendo que se eles o poupassem, ele faria qualquer coisa. E Zed, olhando para suas lágrimas, percebeu plenamente o poder da família Araan. Os rapazes perguntaram se ele faria alguma coisa. Então, talvez eles o perdoem uma vez. Em primeiro lugar, não conte a ninguém a identidade dele para nada. Em segundo lugar, deixe-o dar a Zed metade de sua propriedade e ele esquecerá o que aconteceu hoje. O diretor respondeu que poderia dar tudo agora mesmo. Jean ficou genuinamente tocado pela generosidade do Aranha. É melhor não ter dinheiro do que estar morto. E ele só está pedindo a metade. Eu deveria levar isso a ele antes que ele mudasse de ideia. Ryo disse que seu amigo era bom, pois o diretor não conseguia nem dizer nada. Zed respondeu que, assim que recebessem o dinheiro, deixariam a aldeia. Naquele momento, ela, Gerna, apareceu na frente deles. Ela perguntou, aonde esses caras estão indo com tanta pressa? Será que vão deixá-los novamente? E Zed acaba se revelando um homem muito mais majestoso do que ela pensava. O cara pensou, será que ela realmente sabe que ele é um Arakanã? Será que a diretora descobriu isso em tão pouco tempo? Improvável, ele estava genuinamente assustado. Portanto, só há um lugar onde ela poderia descobrir sobre ele. Se ela lhe disser que ele é apenas um aranha, ele nunca receberá o dinheiro. Zed perguntou por que ela tinha vindo, será que ela realmente precisava de alguma coisa dele? Ela respondeu que o cara não parecia entendê-la de jeito nenhum. Ela tinha negócios com ele, mas estava lá para se encontrar com um cliente. Zed percebeu que ela estava se referindo a Ryo. O garoto imediatamente se desculpou com um amigo e disse que não deveria tê-lo escondido. Gerna me disse que havia aprendido o que Ryoux havia lhe pedido para fazer. Mas haveria um preço mais alto a pagar. O cara imediatamente gritou que esse não era o acordo, que ele já tinha pago muito dinheiro. Ela disse que não tinha dinheiro suficiente. Será que ele acha que é tão fácil procurar uma pessoa desaparecida? O cara disse, como pode ser isso? Afinal, era sua última esperança. Zed pareceu perceber o que estava errado. O cara disse que ela tinha uma oferta. Ela pode estar relacionada ao problema em questão. Ela pergunta se o rapaz está se oferecendo para fazer negócios com ela em troca de ajudar seu companheiro. Suas condições são simples. Deixe-o ter mais uma briga com Icas e pronto. Assim que Ryo começou a dissuadi-lo, Zed respondeu que concordava. Em seguida, ele perguntou se ela continuaria com a tarefa de Ryo. A mulher respondeu que, naturalmente, ela sempre cumpre suas promessas. Zed perguntou por que seu amigo estava tão triste, afinal, eles conseguiram ganhar tanto dinheiro. Ryo responde que só não queria enganá-lo, pois foi até ela escondido de seu amigo. Ele percebe que foi uma estupidez, mas não teve outra escolha. Zed respondeu que sabia de tudo, até mesmo sobre o dinheiro. Mas ele só havia descoberto hoje que seu amigo tinha ido até ela. Ele não sentia pena do dinheiro. É igual à ajuda que a Ryo lhe deu. Mas para garantir que isso não aconteça novamente, de agora em diante, não esconda nada dele. A coisa mais desagradável que você pode fazer é minar a credibilidade de outra pessoa. De onde quer que ele venha, que não se torne um lixo. De repente, Ryo pediu ao amigo que não fosse a segunda luta e se ofereceu para pegar o dinheiro que ganhou e fugir. Zed perguntou, e quanto ao parente dele? Ryo respondeu que ambos sabem que ela vai se recuperar novamente. Ryo não era estúpido o suficiente para cair nos truques de Gerna uma segunda vez. Mas como ele estava desesperado para recorrer a ela, Ryo estava se agarrando à corda já trabalhada. E Gerna se aproveitou do desespero do garoto. Zed respondeu que também havia pensado em ir embora, mas depois mudou de ideia. Ryo perguntou por quê? Ele certamente acredita nas habilidades de seu amigo, mas ela definitivamente está tramando algo. O cara respondeu que isso fazia querer lutar ainda mais.
Olhar para o lixo sempre o faz querer limpá-lo. Além disso, não é incrível vencer um adversário no qual você se dedicou ao máximo? Ao mesmo tempo inquiriam. Um soldado informou ao general que eles estavam prontos para serem capturados. Ele respondeu que o primeiro grupo deveria estar a caminho. No fim das contas, esses ratos estavam escondidos bem debaixo do nariz do general. Desta vez, ele vai matá-lo com certeza. 3 dias depois, eles já estavam na arena. Zed não entendia por que Icasa ainda estava vivo. Ele o havia atingido daquela forma, algo estava errado. Hyoux disse que, se Zed se sentir ameaçado, é melhor cancelar essa luta. Nesse momento, o árbitro gritou que a revanche entre Icasa e Omelis começaria agora mesmo. Ryu viu que o homem corpulento estava repetindo exatamente a técnica de seu amigo. Gerna deve ter lhe dado alguns conselhos. Talvez tenha lhe dito que ele é um Arashan sem mana. Zed acha que é verdade que ele foi jogado em um campo de concentração, mas o cara decide verificar essa informação mais tarde. O Icasa começou a atacar. Ele se lembrou de colocar os punhos diretamente no peito com o máximo de esforço. Icasa perguntou, o cara não esperava isso, não é? Ele achava que era o único que podia fazer isso? O homem havia praticado, e realmente funcionou. Zed estava claramente um pouco surpreso. Quase imediatamente, o cara notou algo interessante no corpo de Icas. O homem fez uma pausa e perguntou, então é verdade? Ele é um homem meio sem mana? Os espectadores que estavam assistindo a luta do lado de fora não conseguiam entender, desde quando Icas se tornou tão resistente. Zed tinha certeza de que esse homem estava definitivamente usando um cinturão de Organa. Era um artefato que aumentava o dano físico em 90%. Como sua estatística mágica estava em 0, essa era a pior arma contra Zed no momento. É por isso que ele era tão pomposo? Ryu não entendia como isso era possível, já que nenhum dos ataques de seu amigo havia passado. Ele gritou para Zed que a mulher definitivamente tinha feito alguma coisa. Zed respondeu ao amigo que estava tudo bem e pediu que ele se acalmasse. Icas perguntou, o cara está desistindo? Zed respondeu que de jeito nenhum. O garoto ficou realmente surpreso, esse era o momento pelo qual ele estava esperando. O homem não sabia o que fazer, afinal, seu oponente havia mudado de postura, talvez ele devesse repetir o mesmo? A pessoa mais forte do mundo, Quinjinho, estava incrivelmente feliz naquele exato momento. Ninguém conseguia se opor a ele por mais de 1 minuto. Por causa disso, ele não pôde experimentar as técnicas que vinha aperfeiçoando há muito tempo. Deixe-os olhar para ele, ele está coberto de sangue, mas ainda está se segurando. Zed ou Quinjinho, é a primeira vez que ele vê uma coisa dessas com seus próprios olhos. Depois de outro golpe, Icas percebeu que não conseguia nem prever seus golpes, quanto mais bloqueá-los. Ele não entendia o que diabos era aquilo. Zed lhe disse para nem pensar em cair, afinal, ele não estava machucado. Assim que Icas disse o suficiente, ele claramente queria desistir, Zed desferiu seu golpe final. Icas percebeu que havia perdido e não tinha mais o cinturão. Ele implorou para que o cara parasse. Zed respondeu que não podia, pois ainda não tinha idade suficiente. Seria uma pena que o cara acabasse assim. Zed não notou nada quando algo estranho começou a acontecer com as lentes de seus olhos. Em um determinado momento, elas desapareceram, e seus olhos vermelhos ficaram à mostra. Começaram a acontecer coisas em seu corpo que nem mesmo ele conseguia entender. Ele não sabia o que era essa sensação estranha, como se vermes estivessem se espalhando pelo seu corpo por dentro. Finalmente, ele pensou quando viu sua mágica. Era como se ele estivesse transbordando de endorfinas. E isso é ainda melhor do que Zed pensava que seria. Em uma fração de segundo, o rapaz percebeu que havia ficado muito quieto ao seu redor. Correndo até ele, Ryu perguntou por que seu amigo havia tirado as lentes. O rapaz respondeu que não as havia tirado. Zed só percebeu que sua íris agora estava vermelha. Ele não havia sentido as lentes caírem. Será que elas derreteram por causa do mana? Ryu disse que talvez não o tivesse visto sem elas há algum tempo, mas era como se a cor de seus olhos tivesse se tornado mais intensa. De repente, todas as pessoas começaram a gritar que se tratava de um Arashan, pois o cara tinha olhos vermelhos.
Zed gritou para seu companheiro que o caso deles era ruim, eles poderiam ter guardas atrás deles. Ryo disse que ele ficaria louco com isso, que eles deveriam ter ido embora imediatamente. Para Gerna, ele gritou uma última vez que chegaria até ela, para que pudesse continuar procurando o parente de seu amigo. Ela percebeu que deveria ter dado ouvidos ao general. Decidiu que, definitivamente, iria despedaçar esse cara. Quanto ela havia perdido? Isaac era um lutador de alto nível e ganhava muito dinheiro. Em 3 anos, ele recebeu 600 peças de ouro. Mas agora ele havia perdido seu valor de mercado. Ela deu 200 moedas de ouro pelo cinturão e 1.200 pelo general. Com isso, ela perdeu 2.000 moedas de ouro. Ela deveria ter dado ouvidos ao general imediatamente, assim, não teria perdido seu dinheiro. A mulher não conseguia voltar a si e continuava a amaldiçoar Zed. Ela estava pronta para destruí-lo agora mesmo. Os meninos correram rapidamente para pegar as lentes e o dinheiro, mas quando saíram, a aldeia já estava cheia de guardas. Depois que os guardas passaram por eles, Ryo disse ao seu companheiro para sentar e esperar por ele até que ele encontrasse uma carroça para eles. Um homem em uma carroça parou na frente deles e disse que a senhora Gerna o havia enviado, pois tinha algo a lhes dizer, e por isso ele tinha vindo buscá-los. Enquanto estava no carrinho, Ryo perguntou ao amigo se estava tudo bem. Ele respondeu que não, que provavelmente estavam todos reunidos em um só lugar e esperando por eles. Ryo não entendeu por que eles estavam indo para lá então? Zed respondeu que eles tinham que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Ao chegarem ao seu destino, viram o general, a senhora Gerna e um grande número de soldados. O general disse que eles se atreveram a roubar as chaves e fugir. Isso é o que os ratos fazem, não os mágicos. Os senhores disseram que isso era muito triste. Se eles tivessem cooperado com ela desde o início, nada disso teria acontecido. Zed respondeu que, mesmo que fosse possível voltar no tempo, ele não faria isso. De qualquer forma, eles não poderiam matá-lo. O general gritou para o cara que iria acabar com ele aqui e agora, sem deixar ninguém interferir. Zed pediu ao amigo que se afastasse. O garoto silenciosamente cumpriu a ordem do amigo. O general Clark perguntou, o garoto realmente vai lutar com ele? Ele é claramente mais corajoso do que a média dos magos. Zed respondeu com orgulho que suas chances de ganhar eram de 50%. Ao enfrentar um oponente forte, você não precisa se preparar. Ao enfrentar um oponente fraco, você precisa ser descuidado. Mesmo sendo um cavaleiro do quinto círculo, ele não precisa ter medo de uma chance de 50%. O general disse que o cara ainda tem muita coragem. Ótimo, então ele vai liberar toda a sua energia imediatamente. Isso era exatamente o que Zed queria, ele precisava de muito pouco. Apenas para sentir aqueles sentimentos há muito esquecidos. E, naquele momento, ele se tornou um lutador novamente. A peculiaridade do lutador nato foi aplicada. Mais uma vez, as lentes não conseguiram suportar a pressão daqueles olhos. Depois de receber um duro golpe do general Clark, Ryo ficou muito preocupado com seu amigo. Assim que a poeira baixou, o general Clark percebeu que o homem havia desaparecido. Zed gritou para o general que ele estava lá em cima. Mas não era mais apenas Zed, era algo novo chamado de brilho. Era uma aura estrondosa. O general Clark não conseguia entender como isso era possível. A Thunder Aura é uma energia especial que ignora os 4 elementos básicos, água, ar, terra e fogo. Ela é admirada por todos os magos. É a energia que nem mesmo o fundador da lendária família Araan conseguiu dominar. Esse mesmo poder de seu sangue, algo que não estava imediatamente disponível para ele. O general Clark gritou que aqueles que mais confiam na força de sua própria espécie são os mais desprezados. Todas as tentativas do general de atacar Zed foram em vão. Ele gritou que o cara definitivamente não seria capaz de se esquivar desse golpe. Assim que disse isso, ele imediatamente viu o escudo. Depois de perder a guarda por um tempo, o general não esperava receber um golpe, que foi o último nesse confronto. O general pensou no fato de que, afinal, ele não poderia ser um mago. Como esse cara consegue dar socos? Os magos usam seu poder para manter os cavaleiros afastados. E os cavaleiros,
tentando romper a magia para se aproximar. Essa sempre foi a lei deste mundo. Uma regra imutável ao longo da história. O general Clark não podia pensar nesse cara como apenas mais um mago. O homem percebeu que precisava criar distância para poder brandir sua espada. Antes que ele pudesse reagir, o homem estava subitamente ao seu lado novamente. O general não conseguiu manter a distância e, portanto, não pôde brandir sua espada. Zed deu um golpe final que não permitiria que o general ficasse de pé depois. O homem voou para o lado e bateu na rocha. Os soldados imediatamente quiseram correr para cima, mas o homem ordenou que eles se afastassem. Ele continuou dizendo que, como esperado da família Araan, era realmente formidável. O homem admitiu que havia perdido e pediu que o matassem. Zed perguntou se ele queria saber por que havia perdido. O general respondeu que não queria saber, apenas pediu que ele o matasse. O cara começou a dizer que só havia um motivo: ele se esforçava mais e treinava mais. Clark perguntou: trabalho duro e treinamento? Em seguida, gritou para que o garoto não falasse besteira, pois era porque ele era um Araan. Será que ele tem alguma ideia do que as pessoas sem talento têm de fazer? Pessoas como esse cara arruinaram sua vida. Zed respondeu que, no momento, ele era mais fraco que o general. Se ele tivesse mais experiência e melhores reações, certamente perderia. Seu complexo de inferioridade o cegou, e foi isso que impediu o desenvolvimento do general. Que ele não procure a causa da derrota nos outros, pois ela está somente nele. Clark respondeu que isso era ridículo. Pensar que o jovem mago lembrava de cavalheirismo. Ele percebeu que isso seria um grande golpe para seu futuro. Então, mais uma vez, pediu-lhe que o matasse. Zed sabia que isso era um incômodo. Se o cara o matasse lá fora, o Império colocaria uma recompensa por ele. Mas ele também não podia deixá-lo sozinho. O cara decidiu parar por aí. Ele começou a assumir sua aparência antiga. Gerna perguntou: por que estão todos parados? Agora seria um bom momento para matar Araan, afinal, esse é o trabalho deles. O homem percebeu que um número tão grande de inimigos poderia lhe trazer muitos problemas. Os soldados não perceberam o que estava acontecendo. Em um segundo, um vento forte começou a soprar. Eles presumiram que era a magia de alguém. Zed percebeu que havia um mago por perto. A situação não era boa, e ele precisava sair dali o mais rápido possível. A tempestade parou muito rapidamente. Quando olhou em volta, percebeu que não havia uma única alma viva ao seu redor. Todos haviam morrido sem um único grito. Nem mesmo Gerna sobreviveu. Embora ela possa ter sido a pessoa que o ajudou, o que é improvável. Ele percebeu que, se as coisas dessem errado, ele poderia ter que assumir toda a culpa. Em um momento, o rapaz se lembrou de seu amigo e começou a chamá-lo e a pedir-lhe que respondesse. Ryo se retirou. Depois de ver o que estava acontecendo ao seu redor, ele imediatamente perguntou: foi o amigo dele que fez isso? O cara disse que não era obra dele. Ele disse que havia um mágico por perto. Em seguida, sugeriu que saíssemos dali. No último momento, Ryo notou algo estranho no chão. Era um mapa. Estava muito limpo, como se tivesse acabado de cair. O homem que os estava observando claramente não queria ser visto pelos rapazes. Ele os estava observando de cima. Assim como Zed pensou, era uma carta mágica. Tudo o que ele precisava fazer era canalizar um pouco de mana. Uma carta mágica usada por uma organização secreta para trocar mensagens codificadas. O emblema da chama negra, Araka. Eles juram lealdade absoluta apenas ao chefe da família Araan. Seu escopo e suas missões são envoltos em mistério. A maior e mais elitista organização secreta do Império. Mapa número 4. Se Zed se lembrar corretamente, a primeira significa aceitação ou afirmação, a segunda, negação ou rejeição, e a terceira, negociação ou oferta. A quarta é a vigilância ou defesa. Araan o está protegendo? Eles o rejeitaram por falta de mana e agora mudaram de ideia? Nesse momento, ele se lembrou de que queria verificar seu status de mana. Depois de derrotar Clark, parte da penalidade foi removida e sua mana aumentou para 3.
Existe um sistema de experiência como no jogo? Como esperado, ele está inativo no momento, provavelmente porque suas estatísticas são muito baixas. É necessário ter 5 de mana para ativá-lo? Ryo acordou e perguntou por que seu amigo estava acordado. Zeid respondeu que não conseguia dormir. O garoto perguntou o que eles iriam fazer agora. Zeid se perguntou o que ele queria dizer com isso. Eles estão indo para Prilda. Ele havia dito que estava separado de alguém lá, não havia? Ryo disse que um amigo havia mencionado anteriormente que não havia encontrado o corpo do cocheiro, o que significava que os rumores já haviam se espalhado. Como eles chegaram lá sem uma carruagem? Zed respondeu que os problemas o lembraram de que precisavam ajustar um pouco a rota. A aldeia de Tamai é um posto avançado da frente sul. O homem disse que começaria sua busca imediatamente. Ele, Torres Barral, caçaria os desonrosos aranhas e os executaria. Curvando-se diante do senhor, o homem perguntou se ele o conhecia. O senhor respondeu que sim, e então disse que tinha uma nova tarefa. O homem disse que Aran havia escapado da prisão e estava fugindo após o assassinato do general Clark e de vários moradores da cidade. O senhor deixa tudo a seu critério. Como sucessor de Barral, que ele julgue por si mesmo e defenda a honra da família. Ele, Torres Barral, está disposto a colocar sua vida em risco para cumprir as ordens do senhor. Ryo disse ao cara que, por mais que ele pense nisso, é uma loucura. Zed responde que ele está dizendo a mesma coisa há 5 dias. Quanto tempo mais isso vai durar? Eles devem ser os únicos idiotas que vão direto para a linha de frente. Na periferia está a linha de frente que bloqueia as feras demoníacas. Cada família é designada a um território específico. O lugar para onde eles estão indo é Tamaia. Um vilarejo na linha de frente, por onde as feras demoníacas passam de tempos em tempos. O motivo pelo qual eles vão para lá, em primeiro lugar, são os portões de transporte. Eles são tão caros que nem mesmo alguns nobres podem pagar. Ryo disse que o companheiro perceberia o quanto aquilo era loucura depois que uma besta demoníaca o arrancasse. Zed disse que essa era a melhor opção que eles tinham. Ryo compartilhou um pouco de carne seca com seu amigo, dizendo que nunca se sabe quando se pode morrer. Em algum momento, Zed sentiu uma vibração no chão. Ele informou ao amigo que algo estava por vir. Assim que terminaram de conversar, Ryo disse, só não deixe que ele diga que é realmente um monstro demoníaco. Zed respondeu que preferia que fosse realmente isso. Ele percebeu que não se tratava de uma, nem mesmo de 2 vibrações. Não havia como tantas feras demoníacas passarem pela linha de frente sul sob a vigilância de Barral. Um cavalo branco com olhos azuis, esses são definitivamente os cavaleiros de Barral. Mesmo em uma estimativa aproximada, há cerca de 50 deles. Zed rezou para que eles simplesmente passassem por eles. Naquele momento, um deles encontrou sinais de um acampamento. Os magos de pelo menos o 5º círculo são obrigados a se juntar a uma tropa de cavaleiros. Em outras palavras, há pelo menos 50 cavaleiros da categoria Clark. Ryo disse ao amigo que, pelo menos, ele deveria correr. Se pegassem Ryo, ele estaria salvo, mas Aran seria morto. O garoto disse que não havia necessidade de ser tão dramático, pois eles provavelmente não os matariam de qualquer forma. Zed respondeu que o garoto podia ver que ele estava tremendo de medo. Ele pediu ao rapaz que não se preocupasse, pois ainda tinha um caminho a seguir que poderia funcionar. Aparecendo de repente, Zed perguntou por que eles estavam demorando tanto para encontrar os 2 homens. Lembrando-se do mapa, ele percebeu que estava sob vigilância ou proteção. Se eles iam morrer de qualquer maneira, era melhor tentar do que se arrepender. Depois de se apresentar, Zed Aran disse que gostaria de falar com o líder deles. Zed queria apenas conversar, mas foi imediatamente atacado. Ele não entendia por que o inimigo havia parado tão abruptamente. No fim das contas, estava apenas bloqueado. O cara achou que eles poderiam estar observando de algum lugar. Mas ele não esperava que eles estivessem tão próximos. Mesmo com 100, ele não conseguia senti-los. Este é o casco dos espelhos negros de Aran. Eles ordenaram que voltassem para trás, pois se o fizessem, nada aconteceria. O homem disse que ele deve ser Torres Barral, o sucessor de Barral.
Zed se perguntou, Torres Barral? Uma presença tão familiar, como se parecesse ser uma parte dele. O personagem que ele interpretou por mais tempo. Alguém que esteve com ele até o fim. O cara sabe que não é o momento certo, mas vê-lo pessoalmente é muito nostálgico. O homem perguntou novamente, ele era Zed Araan? Um dos espelhos negros repetiu que, se eles voltassem atrás, nada aconteceria. Eles estavam definitivamente tentando protegê-lo, mas por que ir tão longe? Torres percebeu que se tratava da mesma organização secreta da qual ele só tinha ouvido falar. Mesmo sabendo quem ele era, o cara se atrevia a fazer uma coisa dessas? Ele ficou feliz por Araan ter finalmente ultrapassado os limites. Eles pagarão com suas cabeças por ousarem provocar Torres Barral. Ele gritou que isso não iria acontecer. Em uma fração de segundo, um círculo mágico apareceu abaixo deles. Os soldados não entendiam como eles haviam criado aquilo. Mas prever o local exato e construí-lo antes mesmo de a situação se desenrolar? Definitivamente não é magia de nível 5 ou 6, esse cara é um mago de nível 7. Ele disse que, assim que eles levantassem a perna, haveria uma explosão. Torres perguntou se Araan realmente queria guerra com Barral. Como o homem já havia dito, que eles voltassem atrás. Nem mesmo o Lord Barral queria isso. Torres perguntou, como ele ousa insultar Barral? Zed percebeu que, se ainda era cedo no jogo, Torres era no máximo um mago do 6º round. O resultado é óbvio, ele não pode vencer essa luta. Se houver uma batalha em grande escala lá, Torres e os cavaleiros serão destruídos. Essa foi a primeira técnica secreta de Barral, chamada de Rugido do Leão. Impossível, pois requer pelo menos magia do 7º círculo. Se Torres não parar, ele morrerá com certeza. Zed ordenou que o corpo do espelho negro desativasse o círculo mágico. Se eles não o ouvirem, peça que o desativem. Ele respondeu que isso era impossível, pois eles estavam apenas cumprindo ordens do High Lord. A ordem era protegê-lo, mas não obedecer a ordens. Zed gritou que então ele deveria apenas protegê-lo. Por que ele está tentando matar o herdeiro de Barral? Isso seria um abuso de poder. Com seu nível, ele é capaz de concluir sua missão sem matá-lo. Faça-o desativar o círculo mágico imediatamente. Depois disso, ele gritou para que Torres parasse também. O cara lhe disse para calar a boca. Ele matou o general e civis inocentes. Torres se certificará de que eles paguem. Zed respondeu que foi um mal-entendido, que eles só precisavam conversar. Ele gritou que só falaria com Zed depois de colocá-lo de joelhos. Após o golpe, Zed percebeu que o corpo do espelho negro não havia explodido e o obedeceu. Se não fosse pelo caso do espelho negro, ele definitivamente estaria morto agora. Ele havia quebrado 4 camadas, criando uma barreira de vento de 7 círculos, que ainda não estava completa, mas que continha muito poder. É o feedback da criação de uma técnica secreta incompleta. Ele disse que estava honrado em ver o rugido do leão em ação. Zed perguntou, sentindo-se melhor? Por que usar a arte secreta se ele não estava pronto para isso? Todos os soldados correram imediatamente para o Lord Torres. Zed disse que era um dreno de mana. Se eles não o ajudarem imediatamente, ele estará em perigo. É inútil, pois eles não podem curar o refluxo de mana se o círculo deles for menor que o da vítima. Somente se houver alguém com uma volta maior que a de Torres, esse alguém é um espelho negro. Zed ordenou que eles o curassem. Black Mirror perguntou, o cara está falando sério? O cara respondeu que Torres era um velho amigo dele. O homem respondeu que isso era um absurdo. Um cavaleiro é um inimigo, ele nunca pode ser um amigo. Ele respondeu que, se Torres morresse ali, Araan não conseguiria evitar uma guerra aberta com Barral. Como isso pode ajudá-los? Será que ele não percebe que sua morte pode beneficiar Araan? Especialmente porque foi ela mesma que provocou isso. Nada a ver com sua missão. Zed percebeu que não tinha muito tempo. Ele pegou sua espada e disse que sua missão estava terminada. O cara sempre manteve sua palavra. Se eles o estão observando, devem saber que ele nunca blefa. O homem respondeu que, se o chefe da casa descobrisse, ficaria furioso.
Zed respondeu que esse era apenas o seu fardo. Que ele apenas curasse aquele cara. Os soldados gritaram para que o homem parasse, pois foi ele quem permitiu que o mago colocasse as mãos no herdeiro. Zed disse que isso era o suficiente. Neste momento, o único que poderia salvar Torres era o mago. Ou eles prefeririam que seu herdeiro morresse. Os soldados gritaram quando viram os contornos de mana do Lorde começarem a se estabilizar. Rio os viu desaparecer e perguntou ao amigo o que havia acontecido. Depois deles, um novo cartão em branco foi deixado para trás. Era a carta mágica número 9, status abandonado ou sobrevivente. Rio perguntou se aqueles magos de antes também eram eles e se o mapa era o mesmo depois deles. O cara respondeu que sim, que eles disseram que ele estava por conta própria agora. Zed se perguntou como seu amigo sabia o nome deles. Rio respondeu que até as crianças sabiam. Zed respondeu que achava que isso fazia sentido. De qualquer forma, eles realmente deveriam ficar quietos. Os soldados estavam em alerta máximo. Se algo acontecesse, eles estariam mortos em um instante. Zed disse que os cavaleiros são pessoas que valorizam a honra. Matar o homem que salvou sua vida era contra todos os seus princípios. Os cavaleiros dão suas vidas pela honra. Os magos matarão um amigo se isso for benéfico para eles. O soldado se aproximou deles e disse que seu herdeiro passaria para ele. Ele me disse que era chaminar, cultivado por sua família. Seu sabor é realmente requintado. Zed respondeu que ele realmente cheirava maravilhosamente bem. Em seguida, perguntou como o senhor estava se saindo. O senhor Torres respondeu que, graças a ele, estava se sentindo muito melhor. Zed disse que não gosta de formalidades, então talvez eles possam conversar casualmente? Em algum momento, Aran e Barral começaram a conversar literalmente como velhos amigos. Torres disse que então, antes de ir direto ao ponto, ele provavelmente deveria agradecer ao cara por ter salvado sua vida. Ele realmente agradece ao mago. Se ele é o herdeiro de Barral, seu orgulho deve ser tão grande a ponto de perfurar o céu. Torres sugeriu que pulássemos a conversa fiada e fossemos direto ao ponto. Ele disse que o assassinato do general foi um mal-entendido. O que ele quis dizer com isso? Zed respondeu que foi apenas o que ele disse. Agora ele vai tentar explicar. O cara fez um relato detalhado de tudo. Desde o local de aprisionamento até como ele chegou lá. É claro que ele deixou de fora a descoberta de mana e o pulso de trovão. Se foi em legítima defesa, pode ser justificado. Mas a questão é, a história é realmente verdadeira? Zed respondeu que, se ele não tivesse a intenção de fazer pouco caso da situação, teria deixado o senhor lá para morrer. Não havia maneira mais segura. Torres respondeu que isso era verdade. O Lorde parecia não ter entendido a situação. O senhor lhe ofereceu o pó de minar como um pedido de desculpas por ter feito a suposição errada. Zed respondeu que, se fosse pedir desculpas, o cara preferia atender a outro pedido. Apenas para encontrar o irmão desaparecido de Ryu. Torres respondeu que isso não era nada bom para ele, que não era muito mágico. Zed respondeu que não se importava, pois prometera ajudar. Ryu não conseguia acreditar que seu amigo havia se aproveitado do favor de Barral para ele. Ryu perguntou se Zed estava com fome. Ele disse que poderia ir procurar a carne favorita deles. O garoto respondeu que, assim que terminasse, eles iriam juntos. Torres não entendia como um mago de uma casta que ridicularizava o suor como o bárbaro poderia suar? Ele tinha ouvido falar que Zed não tinha mana. Para o mágico, a falta de mana é como um cavaleiro sem espada. Mesmo assim, ele não desiste, apenas segue em frente. Torres havia tomado sua decisão. Com esse cavaleiro mais cavalheiresco do que qualquer outro mago, ele definitivamente faria amigos. Ao ver a carne à sua frente, Ryokes disse que eles realmente se esforçaram muito para preparar algo tão raro. Torres respondeu que eles tomam arahana, que é o mínimo que podem fazer. Ele também contém muita proteína, o que é bom para desenvolver músculos. Ele disse que estava na hora de todos se sentarem. Não havia motivo para perder tempo antes de uma boa refeição. Uma mesa redonda sem assentos de honra. Muito parecido com Torres, Zed gostava cada vez mais dele.
Rio perguntou, Zed tem certeza de que é seguro comer, e se estiver envenenado? Ele respondeu ao amigo que estava tudo bem, que ele acreditasse em sua palavra. Rio disse que era muito mais saboroso do que qualquer coisa que eles já haviam comido antes. Torres perguntou se eles gostaram. Os meninos disseram que sim, que estava muito bom. No entanto, nada neste mundo é dado de graça. Ao dar algo tão caro, eles devem querer algo em troca. Vários soldados se levantaram quase imediatamente da mesa e disseram que não aguentavam mais. Torres pediu desculpas em nome deles. Zed respondeu que o Lorde não precisava se preocupar com isso e que, se ele pensasse em puni-los, não deveria. Eles veem os magos como inimigos desde a infância. Em vez de puni-los, deixe-os tentar entender o lado deles. Mas o mais importante é que ele não ia lhes dizer algo? Perguntou Torres ao notar o fato. Eles haviam planejado ir a Freelda para procurar o irmão de Rio, mas poderiam adiar a viagem por um dia? Ele gostaria de mostrar aos membros que Zed é um bom homem, e um dia seria suficiente para isso. Zed perguntou se Rio estava de acordo com isso. O garoto disse que não achava que um dia pudesse fazer diferença. Frente sul, atrás do muro de Tamaia. O rapaz disse ao Lorde Torres que se tratava de uma fera de baixo grau, e o Lorde respondeu que todos tinham feito um bom trabalho. Zed não entendia o que Torres estava pensando, arrastando para lá? Ele simplesmente aceitou, mas mesmo assim. O senhor reuniu uma equipe de 20 homens para montar um grupo de busca avançada. Como há muita atividade de feras nessas duas frentes, a busca foi muito difícil. Zed não conseguia pensar em mais nada. Talvez tenha sido por causa daquela festa. Na Barrala, é costume dar uma festa após uma missão para comemorar o retorno seguro do pessoal militar destacado. Portanto, seu plano é incluí-lo nessa atmosfera calorosa e encorajadora em que todos elogiam uns aos outros. Um dos soldados informou que haviam encontrado pegadas desconhecidas. Torres perguntou, alguém as reconheceu? Parece ser o rastro de um animal desconhecido. O protocolo exige que eles retornem e relatem o fato. O senhor respondeu que era tolice voltar tão cedo. Afinal, eles estão no setor 1, mesmo que seja uma criatura desconhecida, é de baixo grau. Mas, ainda assim, mesmo que seja de baixo grau, o fato de não sabermos o que a torna perigosa. Zed perguntou se eles precisavam de ajuda? Lorde perguntou se ele sabia o que era a criatura? O garoto respondeu que sabia, era a Vasilisa, uma fera de nível médio. Eles não teriam problemas para lidar com ela. Os soldados perguntaram, o senhor realmente confia nele? A besta do sul e o mago do oeste afirmam saber? Zed perguntou se havia evidências de que a fera só era encontrada no sul. Talvez Araan tenha apenas registros mais completos das feras do que eles? Os soldados começaram a zombar dele. Zed perguntou, como os membros comuns do esquadrão ousam zombar de Araan? Lorde Torres gritou que já era o bastante. Seria melhor manter todos em silêncio. Em seguida, ele pediu desculpas a Zed por seus subordinados. Lorde Torres disse que esperava que eles pudessem se dar bem, mas as coisas não estão indo bem. Zed gritou para que Torres se abaixasse. O Lorde ordenou que todos ficassem em seus postos de batalha e se preparassem. Eles viram que havia 2 monstros. O senhor ordenou que eles atacassem o da direita. Torres percebeu que eles eram completamente impraticáveis. Zed percebeu que os cavaleiros eram treinados com perfeição, mas não conseguiam penetrar na pele desse monstro. De repente, Zed ordenou que todos se deitassem no chão. Os soldados imediatamente ficaram indignados. Por que deveriam seguir a ordem dele? Lork gritou que esse ataque pulverizava agulhas venenosas em todas as direções. Ser atingido por esse tipo de ataque é muito doloroso. Zed disse a Torres que o próximo ataque seria para baixo e seria difícil de se esquivar. Eles só precisam eliminá-los antes disso. Zed perguntou a Torres se ele poderia deixar o monstro à esquerda para ele e seus soldados. Não há tempo, eles precisam decidir logo. Torres respondeu que eles lidariam com ele rapidamente, portanto, que Zed não se atrevesse a morrer. O garoto se perguntou quem estava cuidando de quem nessa situação. Zed respondeu que estava contando com ele.
O Lord Torres ordenou que todos o seguissem. Ele indicará o caminho. Se o seu personagem favorito está lutando tanto, não há como ele ficar parado. Zed gritou para o monstro que ele estava olhando para o lado errado, pois seu oponente era ele. O cara percebeu que esse monstro só tinha um ponto fraco, que era a coroa na cabeça. No momento em que Zed deu o golpe mais forte, apareceu o sopro do demônio. Esse é o ingrediente principal do elixir. Despeje água benta e é provável que ela se transforme em um elixir. Um elixir é um item que aumenta as estatísticas. Para ele, tudo que pode aumentar é a mana. É um aumento de 100% de mana. Era hora de ir ajudar o senhor. No fim das contas, ele estava muito atrás deles. Quando Zed chegou até eles, eles claramente tinham muitas perguntas para lhe fazer. Olhando para Zed, o Lorde perguntou: "Isso é realmente energia aqui?" Ele respondeu que sim, qualquer um poderia dizer que era. Ele perguntou como isso aconteceu, já que o Lorde achava que ele não tinha mana. O anel de mana que envolve o coração é formado no nascimento. Às vezes demora mais, mas aos 6 anos de idade os circuitos devem estar unidos. Isso significa que Zed, que tem 15 anos de idade, ainda não teve uma conexão. Em 1000 anos de história, isso nunca aconteceu antes. Zed perguntou à torre se ele poderia pegar algo de volta. O Lorde respondeu que, claro, como ele havia matado a fera, o saque era dele. Ele vem jogando esse jogo há mais de 10 anos e nunca conseguiu 2 respirações de demônio ao mesmo tempo. Hoje é um verdadeiro jackpot. Os rapazes estavam discutindo sobre Araan, sobre como ele havia matado 2 monstros desconhecidos hoje e conseguido ganhar energia aqui. Ele até mesmo deu as peres das feras. Quanto mais ouviam sobre ele, mais achavam que ele era diferente dos magos comuns. Ao se aproximar de Zed, o soldado agradeceu por tê-lo salvo antes. Ele hesitou, expondo assim todos. Zed espera que eles estejam se divertindo agora. Acha que amanhã eles ajudarão Ryo a encontrar seu irmão. Voltando-se para os meninos, Lord Torres pediu que eles saíssem um pouco. Eles haviam feito um bom trabalho hoje e parecia que a opinião dos cavaleiros sobre Zed havia mudado. Todos os que estavam na missão disseram que iriam ajudar seus amigos amanhã. O rapaz respondeu que eles devem estar exaustos do dia, mas é ótimo. O senhor respondeu que, mesmo que estivessem cansados, era natural que trabalhassem. Torres acha que precisa visitar sua família. O diretor fica muito chocado ao saber do que aconteceu hoje. Zed pergunta se ele será repreendido. Ele diz que está pronto para isso. Depois de se reunir com seu chefe, ele se encontraria com o chefe da cidade de Frinda. Ele prometeu a Ryo fazer o possível para ajudá-lo a encontrar seu irmão. Zed disse a seu amigo que isso era maravilhoso. O próprio herdeiro de Barral o ajudaria na busca por seu irmão. No fim das contas, Ryo estava procurando a pessoa errada o tempo todo. Ele tem uma irmã chamada Lisa, que tem cerca de 13 anos de idade. Ela tem cabelos longos e loiros. Isso foi tudo que eles conseguiram descobrir inicialmente. Que eles tentem descobrir entre os escravos de famílias pequenas e médias da cidade. Zed decidiu começar pelo grupo de compras onde Ryo costumava trabalhar. O cara lhe disse que era logo ali na esquina. Ele me disse que esse era o lugar. A empresa de comércio de Amil, onde ele trabalhava. Mas eles armaram para ele e o expulsaram. Zed disse que eles poderiam reconhecê-lo, então ele iria sozinho. Ryo respondeu que não havia problema e acrescentou que Zed parecia nobre. O homem cumprimentou Zed e agradeceu a ele por ter decidido visitá-los. Ele perguntou se o homem estava procurando por algo em particular. Zed perguntou: "Essa é a empresa comercial de Alim?" O homem riu e disse que parecia que ele estava errado, que era um mercado de escravos. Zed perguntou: "Isso é um mercado de escravos?" O homem não acabou de lhe perguntar se ele estava procurando algo bom? Imediatamente seu rosto mudou e ele disse que parecia que o cara não era nobre? Como um moleque tão pequeno poderia fazer uma coisa dessas? Zed respondeu que parecia que ele havia cometido um erro. E se ele for um homem honrado? Como ele se atreve a enganar um comerciante? Um verdadeiro nobre nunca anda sozinho. Ele percebeu desde o início que esse era um negócio sujo.
Zed perguntou, ele é tão inteligente ou tão estúpido? O homem decidiu dar uma lição no garoto. Se ele não quiser se machucar ainda mais, deixe-o responder as perguntas imediatamente. Zed achava que o prédio pertencia à empresa comercial de Amil. Por que ele estava lá? O homem disse que o proprietário anterior faliu e eles assumiram o controle. O cara perguntou quem era Divido. Então, o homem disse que ele era dono do maior mercado de escravos da região sul. Ele é o próximo alvo deles. Depois disso, Zed perguntou onde estavam todos. O homem perguntou se ele estava falando sobre o produto. Então o homem não aguentou mais. Os escravos também são pessoas. Eles acham que não há problema em tratar as pessoas como objetos? Pelo menos, deixe-os viver com alguma decência. Não é tão difícil assim, não é? Ele ordenou que ele lhe mostrasse o caminho imediatamente. Ele orientou Zed imediatamente. Manter as pessoas em um lugar como esse. Na verdade, ver isso o deixou furioso novamente. Zed perguntou se ainda havia pessoas trancadas lá dentro. O homem respondeu que não, que todos estavam lá. Nada de loiras, nada de escravos jovens. Elas custam mais caro. Ela provavelmente já deve ter sido vendida ou levada para um lugar maior. Zed disse que estava lhe dando uma última chance de fazer a coisa certa. Peça que ele traga todo o dinheiro do cofre. Depois de libertar todos os escravos, Zed trancou o homem em uma gaiola e disse-lhe para deixá-lo sentir agora. Ele distribuiu toda a fortuna para os escravos resgatados. Os cavaleiros os enviaram para alojamentos decentes. Para um homem como ele, essa bondade é impensável. Eles não deveriam ter lhe agradecido, era o mínimo que ele poderia fazer por eles. Enquanto comiam, Zed ouvia suas histórias. Conversar com pessoas que já passaram por muita coisa pode trazer informações inesperadas. Agora isso aconteceu novamente. Seu nome é Gordon e ele costumava ser assistente da família Sherville. Depois que a família se separou, ele acabou indo parar lá. Zed disse que achava que eles tinham sido exterminados. Ainda bem que o homem sobreviveu. Ele disse que foi pura sorte. Se Ará era famosa entre os magos, então Sherville era reverenciada entre os ferreiros. Em seu apogeu, as pessoas se reuniam lá apenas para obter um artefato de cerefólio. Mas, em seguida, eles foram destruídos pelo Império por traição. Agora, seu nome é apenas mencionado na história. Esse não era apenas o caso da história, mas também do jogo que ele jogava. Não havia mais herdeiros a quem eles pudessem passar seu ofício adiante. Para um império que ainda está em guerra contra as feras, essa é uma grande perda. Os dias de glória ficaram no passado. Se tivesse continuado, haveria artefatos incríveis hoje. Gordon gostaria de lhe contar algo, com a condição de que somente ele saiba. Ele promete manter o segredo? Do lado de fora, Gordok sussurrou para Zed que o verdadeiro herdeiro de Sherville, Lacto, estava vivo. Gordon me disse que seu assistente-chefe havia morrido em seu lugar. Eles conseguiram trocar de roupa antes de queimar o corpo. Se tudo corresse conforme o planejado, ele agora estava escondido em Maers. Zed percebeu que essa era uma informação de nível nuclear. Mas, mesmo que ele esteja vivo, sendo um fugitivo, é quase impossível encontrá-lo. Zed agradeceu a ele por ter lhe contado. Ele disse que esperava encontrá-lo algum dia. Gordon lhe contou por que o vê como um homem de confiança. O cara perguntou por que o rio não estava comendo, será que ele tinha perdido o apetite? Não deixe que ele fique chateado, pois amanhã encontrarão mais provas na casa do Divido. O homem perguntou, ele acabou de contar ao Divido? Absolutamente não, ele está em um nível completamente diferente. Eles não sabem quem o apoia? Zed respondeu que isso não importava, porque os apoiadores de Bahá'u'lláh estavam atrás deles. O homem continuou dizendo que as conexões de Divido se estendiam por todo o Império. Há rumores de que Ará é seu maior cliente. Zed respondeu que não poderia ser, pois por que Ará iria querer ir até o sul? O homem disse que havia um motivo claro. A perda de um inimigo é seu ganho. Capturar todos os escravos prejudicaria as famílias nobres do sul, inclusive Barral. Zed pensou que, se fosse Ará, isso soava muito plausível.
O corpo do espelho negro pode então proteger de vidro? Então, não se trata apenas do escravo. Isso pode levar a uma guerra iminente entre Barral e Aram. Zed, se o que ele disse for verdade. Rio se preocupa com o fato de seu amigo estar se colocando em risco. O cara disse ao colega para não se preocupar, pois ele não está fazendo isso apenas por ele, mas porque é a coisa certa a fazer. Ele está apenas agindo de acordo com suas convicções, de qualquer forma, eles terão que lidar com o indivíduo. Assim que Zed entrou, o homem começou a gritar: "O que esse pirralho está fazendo? Será que ele sabe onde está?" Chamando Zed de pirralho da nobreza, eles disseram que até mesmo essas pessoas poderiam facilmente ter suas cabeças esmagadas. Zed disse que o comércio com Aram realmente os havia estragado. Assim que viram seus olhos, eles imediatamente se ajoelharam. Ele se perguntou: será que esse cara é um indivíduo? A julgar por suas roupas, ele é apenas um lacaio, mas para reagir assim, ele deve ser do caso do espelho negro. O cara esperava que não fosse, mas essa é a realidade. O homem perguntou o que havia trazido um hóspede tão nobre a um lugar tão imundo. Ele ouviu que o garoto destruiu o mercado de Amil ontem? O nome Ará não parece impressioná-lo. O homem pensou que não se atreveria a aparecer, mas aparentemente é mais corajoso do que isso. Ou talvez ele seja apenas ignorante. Zed lhe disse que, a partir de hoje, Ará está cortando relações com eles. Ele está levando os escravos restantes. O homem imediatamente pediu desculpas por ter rido. Será que ele não sabia o que era educação? Olhar nos olhos de Ará e achar que ele continuaria vivo? Ele perguntou quando o cara iria matá-lo. Então ele disse para parar de falar. Como ele é um hóspede honrado, o homem não o matará. Que ele considere isso uma lição de vida. Isso não pode ser evitado. Felizmente, há apenas um membro do espelho negro. Se estiver ao redor do quinto círculo, deve ser possível. Zed percebeu que, se desse o primeiro soco, com certeza o mataria. De repente, Zed ouve alguém ordenando que cerquemos o prédio. O primeiro e o segundo esquadrão recebem ordens para invadir e matar todos.